agora para falar sobre essa situação que é preocupante mesmo, porque é recorde, né? Esse nível de inadimplência que preocupa muito, porque o produtor brasileiro está fazendo a parte dele, não sei como dar conta. A gente está colhendo uma super safra, tem uma safra sendo plantada, mas com taxa Selic na casa de 15%. É muito difícil a gente dar conta de honrar os compromissos, né? Então a gente conversa agora com o presidente da Comissão de Seguro Rural da Federação Nacional de Seguros de Minas Gerais, a FENSEG, o Glaucio Toyama, que está aqui com a gente. Glaucio, bom dia, bem-vindo, tá? Bom dia, Valter. É um prazer estar falando com você. Glaucio, você viu aí a preocupação nessas duas matérias anteriores. O índice de inadimplência tem subido muito. O Banco do Brasil é um banco que financia muito o produtor rural, mas certamente essa inadimplência também está em outros bancos. E a gente continua fazendo o que faz, o que sabe fazer, plantar todo ano, plantar todo ano. Só que esse ano o Plano Safra veio com o juro lá em cima, né? No ano passado o juro estava 11, 12, agora já veio 15. Eu tenho a impressão que isso é consequência dessa política monetária que vai levando a gente a um endividamento cada vez maior. Houve problemas climáticos no Sul, houve sim, mas parece que o problema da inadimplência é generalizado, porque afeta pecuaristas, produtores aqui do centro-sul do país, né? Sem sombra de dúvidas, Valtero, o processo é um processo silencioso, né? Não é de um ano para o outro que as coisas estão acontecendo. Então, o primeiro ponto, alta taxa de juros, obviamente, leva o produtor a ter um pouquinho mais de aperto nas suas margens por conta do serviço da dívida, né? O outro ponto que você trata bem é a história toda referente a risco climático. Não foi só o Rio Grande do Sul por conta dos eventos que tem tido no estado ao longo do tempo. Ano passado é bom lembrar que a gente teve uma onda de incêndios no Cerrado como um todo, chegando de São Paulo e Minas Gerais, e que afetou também a matéria orgânica do solo do produtor, que reduz a produtividade, também tem outro aperto, né? Fora isso, no Mato Grosso, ano passado, também teve uma... Ano passado, na última safra de verão, teve uma seca grande, reduziu também a expectativa ali do produtor, principalmente mais ao norte, lá na BR-163. Então, esses dois pontos, né? Taxa de juros, que aperta a margem, perdas de produtividade em várias regiões e afetando a margem do produtor, somado a um ciclo de aperto da margem por conta de redução dos preços e alta dos custos, fazem com que o produtor sofra um pouquinho mais e esteja nesse momento com mais dificuldade de fazer com que a lavoura tenha toda a tecnologia necessária. E o mais difícil, talvez, seja a gente não ver vamos dizer assim, um clarão, né? Uma luz para poder... porque vamos começar o plantio da safra numa situação ainda de juros altos e também de custo de produção elevado, né? Com o preço dos insumos lá nas alturas. O governo anuncia, quando acontece um problema desse, igual no Rio Grande do Sul, demora, vem um plano. Aí, quando chega, o produtor já está completamente endividado, não atende a todo mundo. Você que trabalha nessa área de seguros, qual é a maneira mais correta de se fazer a recuperação desse setor, hein? Na realidade, eu não sou um grande especialista em reestruturação de dívidas, que o grande ponto aqui seria falar sobre reestruturação de dívidas do produtor rural, né? Grande parte da nossa base do sistema produtivo toma dinheiro porque é uma atividade de capital intensivo, então sempre tem uma chegada ao banco, há uma chegada ao mercado de capitais para que possa ter o financiamento adequado do seu ano safra, seja para agricultura anual, ou agricultura perene, ou pecuária e floresta. Então existe uma necessidade de trabalhar desta forma. Eu acho que a gente tem um modelo aqui no Brasil, Valtero, que ele não é adequado. A gente trata de um modelo anual, né? E o modelo anual faz com que a gente sofra por conta das taxas de juros que o mercado brasileiro tem. Então, a gente está falando de 15 pontos percentuais nesse ano. O Plano Safra deveria trabalhar com prazos mais longos, né? Como a gente tem como exemplos em outros países, para dar tranquilidade, para que as margens dos produtores sejam acomodadas nesse momento de dificuldade, como a gente está passando este ano, assim como também toda a política de seguros que está carecendo hoje de apoio no mercado brasileiro também possa ter planejamento e avanço nessa história toda. Você tem razão, mas quando o governo anuncia o Plano Safra,
O Glaucio, o produtor rural pede um valor de 4 bi, aí não chega nem a 1. Aí o governo contingencia esses recursos do seguro, isso dificulta ainda mais. A gente precisava, sim, de um plano plurianual, porque acaba dependendo de 2 orçamentos. A safra você planta num ano, colhe no outro, então você depende de 2 orçamentos. Essa é uma coisa terrível, isso que você está falando aí, que a gente acompanha esse drama aqui. Muita gente defende alguns modelos de seguros, que o México é bom nisso. Você tem... Qual que seria um modelo ideal para isso, hein? Na realidade, a gente tem o modelo brasileiro, né? O modelo brasileiro não é o modelo mexicano, não é o modelo americano, porque cada um tem sua realidade. A gente precisa traduzir para o mercado brasileiro, considerando todos os segmentos produtivos, cadeias, as diferenças regionalizadas entre sul do país, região centro-oeste, Mapitobá, norte, as suas políticas claras de como a federação e cada um dos estados querem investir em políticas públicas para o seu negócio nas suas cadeias estabelecidas. O que a gente precisa ter no Brasil é planejamento e seguir uma execução firme, né? Você está certo quando a gente discute o ano fiscal quanto o ano safra. Então, fala de plano safra, a gente está falando de um anúncio que tradicionalmente a gente tem no Brasil no meio do ano para tratar do ano safra, que pega a safra de verão e depois a safra de inverno, e todos os segmentos que a gente tem da operação, mas o que importa quando a gente está falando de política pública no Brasil é que a gente tem que tratar do ano fiscal. Então, nesse momento, o que a gente está discutindo é a lei de diretrizes orçamentárias. O que a gente vai discutir em cima do orçamento para 2026, para que a gente possa, em 2026, ter tranquilidade para falar, pelo menos tem um orçamento. Se vai ser executado ou não é outra história. Mas o grande ponto aqui na conversa, Valteno, não é simplesmente falar de orçamento, é falar do plano. Né? Então, se vai ser um plano de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, a gente precisa começar. A gente precisa começar a traduzir o que a gente imagina para o segmento do agronegócio como um todo, falando de pequeno produtor, médio, grande produtor, agricultura familiar, estado a estado, como que todas as entidades da federação participam desse modelo de negócio e que a gente dê tranquilidade para que um negócio como o plano de seguros, né, que a gente vem sofrendo há anos, a gente poderia estar fazendo hoje 30%, 40% da área segurada no mercado brasileiro. A gente está tratando hoje com uma expectativa de 5 milhões de hectares para este ano por conta do contingenciamento, do bloqueio que foi feito em junho. Então, se a gente conseguir planejar algo mais adequado, pensando principalmente na agricultura vulnerável para diversos aspectos climáticos e outros produtos como sanitários, para pecuária de corte, a gente acabou de passar pela crise da gripe aviária, a gente poderia estar dando muito mais suporte como mercado segurador para o segmento produtivo. Então, o que falta é plano para que a gente possa avançar, dar tranquilidade para o produtor contar com o recurso, que as seguradoras possam planejar, que as seguradoras possam dar tranquilidade para o sistema financeiro, porque parte dessa inadimplência, como você disse, deriva de eventos climáticos em várias regiões, né? Parte dessa inadimplência climática, ela está instalada em custeio e está instalada também na incapacidade do produtor pagar os seus investimentos de longo prazo. O mercado de seguros rurais poderia dar essa tranquilidade para os produtores e também para os bancos. Então, acho que falta aqui uma discussão muito mais ampla, com um projeto de Brasil, para que a gente possa avançar de forma muito mais firme e séria e que a gente tenha desenvolvimentos adequados ao longo dos próximos anos. Você tem informações sobre o perfil dessa dívida de inadimplência? É mais custeio, é mais investimento, equipamentos? Onde é que está concentrado mais essa inadimplência? Eu não tenho com detalhes todas as percepções e segmentações das dívidas, tá, Valtero? O que eu sei é que existe dívidas de crédito rural com modelos de negócio apoiados pelo Plano Safra e também tem muita dívida do mercado de capitais. Então, são coisas distintas em termos de análise de como você resolve um problema como esse. Agora, quando o produtor está numa situação de impacto, que ele não sabe como que ele vai fazer para captar recursos, para ter uma safra adequada no próximo ano, a próxima safra, ele vai apertar tudo que ele pode apertar, contar com recurso próprio. Obviamente, o produtor não quer ter uma situação de inadimplência. A grande maioria esmagadora, quer que as coisas caminhem bem, que o plano dele dê certo, seja um plano de sucesso. Mas vai afetar com toda certeza tanto o crédito de custeio quanto o crédito de investimento, seja do ano ou de anos atrás, que sofreram. Né? Então,
Hoje, no mercado de seguros, a gente tem produtos que poderiam proteger amortizações de dívidas de investimento que o produtor comprou máquinas, investiu em silo, investiu em benfeitorias, que a gente poderia liquidar para umas perdas que ele teve na safra com um custo muito mais interessante. O que a gente sempre fala aqui, a gente exibiu recentemente uma série falando sobre o plano safra, é que uma safra não é o plano safra, uma safra é quase 3 vezes mais o valor investido do produtor para produzir. Então a gente fala de 500 bilhões, mas quando vai somar quanto é que se gasta para produzir uma safra no Brasil, é mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Às vezes as pessoas acham que é só o plano safra, é dinheiro do governo. O governo entra com muito pouco nessa conta aí para poder fazer equalização. Então é interessante ver isso porque lá fora, exceção a Argentina, que lá na Argentina também a coisa não é boa para o produtor. Mas nos Estados Unidos, na Europa, as coisas são bem diferentes. O produtor tem uma linha de crédito e de proteção ao investimento que torna a atividade com menos risco. Mas nós, como diz você, não é modelo lá ou cá, tem que arrumar um modelo aqui no Brasil. E é essa a dificuldade. Eu vou deixar você com um tempo mais aí de 1 minuto para você fazer as suas considerações e até dizer, olhando aí para o nosso produtor, ainda mais esse que está muito endividado, o que fazer para isso não virar mais uma bola de neve. Perfeito, Valteno. Acho que é um bom ponto, né? Se a gente considerar o valor bruto da produção do Ministério da Agricultura, a gente está falando de mais de 1,3 trilhão dentro da porteira para os 20 maiores segmentos que a gente tem no país. O Brasil é muito maior do que isso, porque a gente tem uma diversidade enorme de cultivos e cultivos menores que suportam todo o tamanho da economia aqui que a gente tem no agronegócio, né? O que eu posso dizer para o segmento produtivo é que, dentro das ofertas que o mercado de seguro tem, a gente tem produtos, a gente tem trabalhado da melhor forma possível para reduzir um pouquinho as nossas margens, para que as coisas possam ser acomodadas no ano que a subvenção está cortada, não será suficiente, porque o produtor precisa do subsídio, mas numa situação como essa, neste ano, considerando a volatilidade climática, a vulnerabilidade que tem em todas as regiões, eu recomendo, eu aconselho que compre seguros, porque para uma situação como essa, se tiver mais uma dor, mais um evento que possa machucar a evolução e a dinâmica do produtor rural nessa safra, pode ser que seja a gota d'água para que ele não continue na atividade. Então, seguro agrícola, seguro rural, pecuário, floresta, é importante considerar na planilha de produção e negociar com os seus fornecedores como esse negócio pode ser composto em termos de pagamento de uma parte pela outra, porque o ecossistema não é só do produtor, pertence a muito mais gente nesse processo. Glaucio Toyama, presidente da Comissão de Seguro Rural, Federação Nacional de Seguros Gerais, obrigado pela sua participação aqui. A gente só tem condição de sobreviver, tanto as empresas de seguro quanto o produtor, se tudo der certo, se for um jogo combinado do ganha-ganha. Tem que ganhar o produtor, tem que ganhar a empresa de seguro, porque é uma atividade de risco, uma empresa a céu aberto precisa de seguro. Obrigado pela sua participação. Excelente, super obrigado, um abraço.